Então, a gente pergunta como foi esquecida, né, a figura dela e a obra. Eu acho que é uma série de circunstâncias, né? Primeiro, acho que tem a questão Freud-Jung, né, a briga, né, a ruptura entre Freud e Jung, e ela realmente teve um papel bastante grande, não ela, né, ela e o relacionamento dela com Jung, né, quer dizer, de alguma maneira ela está presente na vida desses homens logo na terceira carta de Jung para Freud, sem ser citada, né, e de Freud para Jung na quarta carta, né, na resposta, onde Jung pergunta sobre uma paciente, a primeira paciente dele de análise, sem dizer o nome da Sabrina Spielberg, né? Ela vai ser também o primeiro caso a ser apresentado, caso clínico a ser apresentado para mostrar a teoria sexual, né, da libido, na formação do sintoma, por Jung, como psicanalista no primeiro congresso de psiquiatria e neurologia, que eram saberes nascentes também, né, na época, né, e tudo isso sem aparecer o nome dela, né. E, na verdade, foi só quando ela escreve pedindo para Freud intervir, né, na relação entre ela e Jung, né, que ela conta que havia sido paciente, depois não, né, depois havia se tornado amante dele, né, um caso de amor. Aí Freud intervém e direciona, né, de alguma maneira, digamos, esse desligamento transferencial para a escrita, né? Acho que é a maneira como ela vai sublimar e vai fazer a primeira tese de psicanálise na universidade, escrita por uma mulher, e talvez a primeira tese de psicanálise na universidade, né? Que eu saiba, que vai ser justamente um relato clínico sobre o conteúdo psicológico de um caso de esquizofrenia, que vai fazer ela se especializar em psiquiatria em 1910 e vai ser publicada na Jahrbuch, né, que é uma revista no terceiro número, junto com o caso Schreber, né, com os dois princípios do funcionamento psíquico do Freud, e a primeira parte do Metamorfoses e Símbolos da Libido, do Jung, né, em 1911, e onde ela vai formular então a nova psiquiatria. Quer dizer, formular não, a nova psiquiatria era justamente a psicanálise dentro do Instituto Burghölzli, uma clínica de tratamento psiquiátrica na Universidade de Zurique, né? Onde ela diz que a nova psiquiatria é justamente que é a psiquiatria dinâmica, que vai ser a que vai existir até os anos 70, né? Até, digamos, o predomínio dos medicamentos e os DSMs e CIDs, né? Na verdade, essa psiquiatria dinâmica foi criada por Bleuler, Jung e Abraham, sob a batuta do Bleuler e a Sabina Spielberg, né, a Eitington, Max Eitington, né, que é justamente uma compreensão dinâmica através da psicanálise de sintomas que eram tratados nihilisticamente, eram compreendidos, eram agrupados na sintomatologia psiquiátrica do Kraepelin, sobretudo, né, mas não havia uma abordagem terapêutica, e a psicanálise abriu essa possibilidade. Então ela transcreve a fala dessa paciente esquizofrênica, né, e tenta interpretar agrupamento por agrupamento de palavras e ideias, né, de um ponto de vista psicanalítico. Então é uma coisa para estudar justamente a formação do símbolo, a formação da linguagem. É uma coisa extraordinária, única, né?
E Freud fica muito entusiasmado com esse trabalho dela, e a partir desse trabalho, das lacunas desse trabalho, ela escreve então a destruição como origem do devir, onde ela formula, né, várias coisas pioneiras, né, sobretudo a ideia de um mais além da pulsão sexual, do componente destrutivo da pulsão sexual, que se manifestava pela compulsão à repetição do desprazeroso, né? Ela formula praticamente o conceito de gozo nesse sentido, de compulsão à repetição do desprazeroso, o masoquismo de fundo ou originário, como ela chama, e, enfim, onde, de certa maneira, e o devir, né, a destruição como origem do devir, né, a questão da transformação por essa confluência pulsional, né. Então, onde ela antecipa 9 anos o que Freud diz que ela faz mesmo nessa nota de rodapé que a gente falava, né, e conceitos que vão até 1924 de Freud. Quem reconhece isso é Ferenczi, num trabalho dele que comenta o artigo A Negação de Freud. Então ela foi reconhecida na época, ela foi reconhecida por Freud, ela escreveu muito material infantil, ela é a primeira psicanalista de crianças, né? Antes mesmo da Ruth Helmut, né? E muito antes de Melanie Klein e Anna Freud, que é tida como a primeira psicanalista de criança. E eu acho que eu estou falando, né, o que foi esquecido, né? Quer dizer, o que foi esquecido e retomado não é só a figura histórica da Sabina Spiel, é uma obra pioneira, né? Por exemplo, quando ela vai para Genebra, antes mesmo de ir para Genebra, ela escreve um artigo, as origens das palavras infantis, sobretudo da palavra mamãe e papai, né? Que primeiro ela falou o surgimento da linguagem infantil, que ela foi apresentar em 1918, em 1920, no Congresso de Haia, antes mesmo de ir para Genebra, né? Trabalhar com o convite do Claparède, justamente, do Beauvais, no Instituto Rousseau, que era a instituição de ponta na educação, e que se abria para a psicanálise, e convidou ela e o Piaget, que também estava começando em que terreno? Na psicanálise. Quer dizer, tem um psicanalista Piaget que ninguém conhecia antes de Sabina Spielheim voltar à tona, vamos dizer assim, dessubmergir, né? Então, nesse período, ela escreve 3 textos que vão sair agora no volume 2, no começo de 2018, assim espero, né? Que são textos sobre a origem da linguagem infantil, completamente pioneiros, onde ela fala em fonema, onde o la langue do Lacan está todo lá, né? Quer dizer, a origem corporal, a linguagem infantil vinda a partir do ato de mamar, a linguagem enquanto ato inicialmente. Enfim, acho que tem uma série de pioneirismos nesse campo da junção da psicanálise com a linguística, né? Pelos trabalhos que ela lê e usa, são 3 textos, né? Um sobre a linguagem infantil, um sobre a origem da noção de tempo na criança, e um outro comparando a linguagem do que ela chama subconsciente com a linguagem infantil e da afasia, num título que mais tarde é muito parecido com um artigo do Jacobson dos anos 30, né? Então, é um trabalho incrível, né? Mas aí o que acontece? Ela vai para a Rússia, né? Em 1923. Esse é um capítulo à parte. Mas só para dizer que esses artigos estavam todos publicados, né? Mas o que acontece? Ela lembrava para os junguianos um episódio doloroso, já que ela,
apesar de ser a primeira paciente de Jung, apesar de ter insistido muito com Jung, que se ele reconhecesse numa correspondência que existe de 1917 a 1919, se ele reconhecesse a importância de Freud, Freud certamente reconheceria as inovações que ele estava trazendo, então ela insistiu numa junção impossível, né, entre Freud e Jung, e nesse sentido, lógico que para o Jung tinha as duas questões, a questão ética da paciente que tinha se tornado um caso de amor, a primeira de muitos, né, que ele teve, e do lado da psicanálise, como ela foi para a Rússia. E a psicanálise, apesar de na Rússia ter um florescimento extraordinário e único, porque o Instituto Psicanalítico Russo foi talvez a única experiência no mundo, em qualquer época, em que a psicanálise era bancada pelo Estado, né? Mas isso a partir de Stalin cai, né? Quer dizer, quando Stalin ascende ao poder, o Estatuto da Psicanálise vai decaindo como ciência burguesa e depois ela fica proibida. Então não se podia falar dos freudistas ou de Freud, sequer um nome. Então tudo isso leva que a pessoa dela, a obra dela fique esquecida, né? Porque ela ficou entre Lenin e Stalin, entre Hitler e Stalin, entre Freud e Jung, né? E de certa maneira tudo isso era mulher, tinha estado em intenso sofrimento psíquico e num certo sentido no começo, quando ela reapareceu na sua correspondência com Freud e Jung, ela foi, digamos assim, recalcada uma segunda vez com um falso diagnóstico de esquizofrênica pelo Aldo Carotenuto e pelo Bruno Bettelheim, quando na verdade ela foi internada por 9 meses em Burghausen com um diagnóstico de histeria e nunca mais foi internada, né? E teve uma obra e uma ação, né, fundamental nela, que dirigia o principal curso na Universidade de Moscou de Psicologia Infantil, ela que dirigia o famoso Jardim de Infância Psicanalítico criado pela Vera Schmidt, né, em Moscou, e tantas coisas que ela fez em Moscou, né? Mas esse diagnóstico a posteriori, que não levava em consideração a obra dela, ajudou mais uma vez ela a ficar conhecida como a amante de Jung, ou a primeira paciente de Jung, e não na sua obra, né, fantástica, né? São 30 artigos, né, dos quais são 7, 8 são artigos conceituais importantíssimos, né? Então, o fato de ser mulher nesse sentido, né, talvez tenha ajudado, mas não foi a única razão. E ela foi, sim, muito reconhecida à sua época. Um dos motivos, talvez, para o esquecimento, que eu fico pensando se isso influenciou, eu tenho a impressão que sim, é uma conjuntura de fatores, mas de alguma maneira ela tinha um retraimento, e ela um retraimento, digamos assim, institucional, fora que ela foi imbuída de uma tarefa muito difícil, que era reorganizar o movimento psicanalítico na Suíça, justamente pós saída de Jung, quer dizer, isso lá para 1920, né? Tinha lá as figuras importantes, o Rocha, o Oberhausen, né? Mas ela dizem que ela foi imbuída pelo comitê secreto, né, de centralizar um grupo psicanalítico lá em Genebra, né, do qual ele existia informalmente com a participação do Claparède, do Bouvet, do Piaget,
mas ela ficava querendo que o Freud fosse lá, escrevia para o Freud ir lá, porque eles não estavam seguindo a psicanálise muito à risca, e Freud diz que eles são todos uns diletantes, né? Então, quer dizer, era uma missão um pouco emocionalmente desgastante para ela, essa de centralizar e oficializar um grupo psicanalítico. Dizem que o Abraham não gostava muito do estilo dela, embora ele a tenha convidado para ir para lá quase que simultaneamente a ida de Melanie Klein, antes dela ir para a Rússia, né? Então, para a União Soviética, né? Agora já. Né? E ela, uma coisa que eu lamento muito é não conseguir uma conferência que ela deu em 1914, na época da ruptura com Jung, que Jung a parabeniza por essa conferência que ela deu na Sociedade Psicanalítica de Berlim, que se chamava A Ética da Psicanálise, assim mesmo. Né? Quem sabe algum dia esse achado arqueológico possa vir à luz também. Né? Mas, de alguma maneira, acho que o que aconteceu no movimento psicanalítico em relação... Não foi propriamente em relação a Sabina Spielrein, mas o que pode ter contribuído para o esquecimento da obra dela, que o Anna Jones não gostava muito dela, e quando ela foi para a União Soviética, em 1923, quer dizer, nesse mesmo ano, se tentou oficializar, quer dizer, se conseguiu oficializar a Sociedade Psicanalítica Russa, né? Como fazendo parte daquilo que logo em seguida iria ser a IPA. Né? Mas o Jones não queria que a Sociedade Psicanalítica Russa fosse oficializada. Freud queria. Mas no final juntou a Sociedade de Kazan, do Luria, com a Sociedade comandada pelo Ermakov, o Osipov, o Wolff, né? E se oficializou. Mas por que não se queria? Porque justamente esse era um momento de muita efervescência na União Soviética, onde, em busca de uma concepção de um novo homem, todas as correntes, linhas psicológicas, neurológicas, psiquiátricas, competiam entre si para ver quem iria dar e como dar a tônica, né, do que seria essa concepção do homem novo. Né? A psicanálise ela era apoiada, ela começou a ser apoiada principalmente por Trotsky, né, e Lenin de uma forma mais ambivalente. Então, lógico, nesse momento a psicanálise estava presente em associações de criação artística, de criação teatral, literária, cinematográfica, né? Mas também no campo público, né? Principalmente porque existiam muitos órfãos, tanto da guerra civil, né? A partir da revolução, né? Entre os bolcheviques e os mencheviques, como também pela grande fome que aconteceu nessa época, né? Quer dizer, a grande fome foi na Ucrânia nos anos 30, mas havia tido uma seca muito grande que trouxe fome junto com a Revolução e havia muitos órfãos. Então, toda solução que era pensada em termos das crianças órfãs eram abraçadas pelo Estado. E nisso a psicanálise propôs um projeto educacional, que era o Jardim Psicanalítico, e um lar de abrigo das crianças também. Então, só que logo depois, né, com a morte de Lenin, quando Stalin sobe ao poder, as relações da psicanálise com o Estado ficam terríveis, né? Então, se comprova, né, aquilo que aqueles que eram contra a oficialização da Sociedade Psicanalítica Russa no âmbito da IPA, pregavam, né, que era muito suspeita essa associação do Estado com a psicanálise. E isso foi confirmado porque o Estado acabou com a psicanálise a partir de 1929. Né?
Então eu tenho a impressão que isso colaborou também para que ela, a obra dela e de outros, né? A obra de Vygotsky no campo da educação foi redescoberta também a partir dos anos 70, 60, 70, né? E de outros psicanalistas,